é quando chegamos ao limite, Deus chega com um milagre. Existia um homem chamado Eucana, e ele casou com Ana. Ana era estéril. Ana era serva do Senhor, mas era estéril. A Bíblia diz que Ana não podia dar filhos. E naquela época, no passado, duas coisas eram muito importantes. Primeiro, para o homem, é casar e ter filhos, e muitos filhos. Era importante para o homem, e filho homem, principalmente. E, para o lado da mulher, era o sonho da mulher dar muitos filhos para o seu esposo. Então, Eucana casa com Ana, e ela é estéril, ela não pode ter filhos. Então, a lei dizia que ele tinha direito a uma segunda esposa. Então, ele casa com Penina. E Penina começa a ter filhos. Casa e começa a ter filhos, e a Penina começa, então, a fazer chacota da Ana, a humilhar Ana. E existe uma tradição entre o povo judeu, entre o povo de Deus, naquela época, em uma vez por ano, ir a um local de adoração, fazer a peregrinação, e ali adorar o Senhor, e ali consagrar a Deus algumas coisas, e ali levar pedidos de oração, ali levar os dízimos, as ofertas, oferecer algum sacrifício ao Senhor, né? E ver aquela experiência da adoração. E ali, para Eucana, Penina e Ana, o local de adoração era Siló, né? Onde várias pessoas faziam peregrinação para lá, e ali adoravam o Senhor, ali passava um tempo adorando a Deus, depois voltava para casa. Todo ano era assim. E a Bíblia fala que Ana começou a ficar angustiada, porque não podia dar filhos. E ela viu aquela segunda esposa como uma grande concorrente, porque também aquela esposa começou a brincar com ela, a humilhar ela, né? Porque ela não podia ter filhos, e a Penina tinha filhos, e muitos filhos, foi dando um atrás do outro. E a Bíblia fala que todo ano eles iam a Siló adorar a Deus, e Ana ia chorando, voltava chorando, Ana não comia, Ana estava triste, Ana estava angustiada com a vida, angustiada por aquela situação, não somente pela sua concorrente que a humilhava, mas por ela sim ser estéril, ser uma serva de Deus, ser estéril, e não poder alegrar o coração do seu marido, e não poder realizar o sonho de toda mulher, que era ter filhos. E aí, então, chegou algum momento em que Ana vai de novo lá em Siló para adorar. E ela estava tão angustiada, e o esposo tentando consolar a sua esposa, porque a Bíblia diz que Eucana amava muito a Ana. Lá no versículo 8 vai dizer o seguinte: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui dá para entender que eu acho que Penina já tinha seus 10 filhos. Para ele falar 10 filhos, ou seja, está comparando ele com os 10 filhos que a Penina já tinha dado para ele. Então ele falou para Ana: olha, eu sou maior do que 10 filhos. Mas ele não entendia, né, o sentimento de uma mulher em gerar filhos. E a Ana queria dar filhos, Ana queria gerar filhos, Ana queria ser uma mulher abençoada, Ana queria também ter o prazer e a alegria de ter filhos. O que eu vejo aqui que naquele ano, a Ana tomou uma atitude diferente. Durante todo o tempo, durante muitos anos, não sei se essa é a sua situação, mas durante muitos anos, Ana ia todos os anos no templo adorar a Deus e voltava, e nada acontecia. Todo ano ia a Siló e voltava, e nada acontecia. Me parece que era uma rotina religiosa de todos nós, né? Mas aquele dia, aquele ano, depois de saber que era estéril, que chorava, não comia, estava toda angustiada, e a Bíblia diz que ela se derramava perante o Senhor. Aquele ano, Ana resolveu fazer algo diferente. Ana teve uma atitude diferente. Ana fez uma oração diferente, porque ela estava no limite daquele problema. Ela não estava aguentando mais conviver com a Penina. Ela não estava aguentando mais de humilhação diante do seu esposo, diante da sua concorrente. Ela não estava aguentando mais com ela mesma, por ela ser estéril e não poder viver o sonho de gerar filhos. Ela estava no limite. Mas quando a vida te leva ao limite, quando você chega ao limite, não é para você abandonar. Porque alguém já diz
que é a última chave do chaveiro, que vai abrir a porta. Você vai 1, 2, 3, 4, está cansada, está estressada, vai desistir. Não, tem a última chave, né? Glória a Deus por isso. Então talvez você já esteja no seu limite, você já esteja cansado, você já esteja esgotado. Ana também já estava. A Bíblia diz que ela se derramava perante o Senhor e chorava abundantemente. Estava desgostosa da vida, estava atribulada de espírito, diz a palavra de Deus, estava amargurada de alma, ela não comia, ela chorava, ela era uma mulher estéril. Que humilhação. E ela está no limite dela. Ela podia fazer, sabe o que? Dizer o seguinte, ó, sabe uma coisa? Eu não vou mais a Siló adorar a Deus, eu não vou, eu acho que vou separar de você, Eucana, eu vou subir daqui. Mas ela não. Quando ela está no limite dela, diz, agora eu vou mudar de atitude, eu vou mudar a minha oração. Esse ano vai ser diferente. E quando ela chega em Siló, meu amigo, meu irmão, quando ela chega em Siló, que ela vai deparar com o templo, com os sacerdotes, então ela começa a clamar ao Senhor. Olha só interessante o verso 11, 12b, 13a, olha o que diz aqui. E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e não esquecer da tua serva, e a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da tua vida, sobre a tua cabeça não passará navalha. O que Ana fez, o que ela não fez nos anos anteriores, o que Ana fez que às vezes você não esteja fazendo, o que muitas vezes nós não fazemos. Ana resolveu entregar tudo nas mãos de Deus. Ela resolveu priorizar Deus e o reino de Deus. Mas quando ela muda de atitude, ela faz uma oração diferente, quando ela se volta para Deus, ela foca em Deus. Aquele ano em Siló ela disse, não, agora é que eu e Deus, peraí, eu quero esquecer Penina, eu quero esquecer tudo, eu quero esquecer os meus sonhos, eu quero abrir mão dos meus sonhos, eu quero abrir mão dos meus desejos, dos meus anseios, eu quero abrir mão de tudo, colocar tudo no altar de Deus. A minha esterilidade, colocar tudo diante do Senhor. E vou fazer um voto. O meu sonho que eu quero, para mim ir contra a minha concorrente, eu não quero isso mais não. O meu sonho eu quero dar para Deus. Olha que atitude. O que ela queria de sonho, o troféu dela, depois de tantos anos, diz, não, Senhor, eu não quero. Eu quero o prazer de ter, mas vai ser do Senhor. Eu vou priorizar o Senhor. Ele vai ser do Senhor. O meu filho será consagrado a ti. E Ana então se derrama diante do Senhor, está ali orando, buscando ao Senhor, e está entregando tudo no altar do Senhor, está entregando tudo nas mãos do Senhor, está entregando tudo nas mãos de Deus. E quando Ana faz isso, tudo mudou. Quando Ana entrega tudo para Deus, os seus sonhos, os seus anseios, as suas necessidades, a sua doença, a sua esterilidade, tudo mudou. E aí, Deus chega com um milagre. Aleluia! Deus chega com um milagre. A Bíblia diz que Deus visitou Ana. Verso 17 a 19 diz assim, olha. Então respondeu ali e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela já voltou para casa naquele ano mais encorajada. E a Bíblia diz que com um semblante mais tranquila, uma atitude de fé e paz com Deus. Ela estava em acordo com Deus. Ela tinha entregado tudo para Deus. Agora a Penina podia dizer o que quisesse com ela. Nenhum efeito mais teria sobre a vida dela. Porque estava tudo entregue nas mãos do Senhor. Ela abriu mão para Deus. Agora é eu e Deus. Será? Se ela já estava grávida? Não, estava não. A criança já estava em seus braços? Também não. Mas algo mudou dentro dela. Algo mudou no coração de Ana. Algo mudou na mente de Ana. Algo mudou na alma de Ana. Depois que ela fez um voto a Deus, depois de uma entrega total ao Senhor, ela encontrou paz e consolo. Ela deixou de ser escrava da sua concorrente. Ana saiu daquele culto, daquela adoração girando.
pela fé, o seu filho. A paz do seu coração já dizia isso. Ana volta para casa satisfeita. Ana volta para casa em paz. Ana volta para casa diferente. Algo está acontecendo no sobrenatural. Algo de Deus, o milagre de Deus está acontecendo na vida de Ana. E Ana saiu daquele culto gerando pela fé. Não no ventre, mas no coração, pela fé. Quando eu chego ao limite, Deus chega com o milagre. Repete, profetiza sobre a tua vida. Quando chegamos ao limite, Deus chega com o milagre. Pois o impossível, meu amigo, o impossível, meu irmão, é a especialidade só de Deus. Aleluia! Você já está aí diante de uma batalha impossível, de um sonho impossível. Quem sabe você já está no seu limite das suas finanças, limite da sua saúde, limite de tudo. Eu quero encerrar minha palavra. O milagre continuou. Ana não teve só Samuel, porque depois a Samuel cresceu um pouquinho, ela foi lá entregar ao sacerdote para ser criado no templo, e Samuel cresceu e se tornou sacerdote na casa do Senhor. Mas a palavra de Deus diz, lá no capítulo 2, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Samuel era o primogênito, é o primeiro. Ela deu para o Senhor. E Deus deu para ela mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Talvez você também está há meses ou anos tentando realizar um sonho. Nada dá certo. Talvez está tentando alcançar uma vitória, uma bênção. Você está no seu limite. Mas deixa eu fazer uma pergunta, amigo, meu irmão. Qual é o teu sonho? Qual é a tua petição? Entre em acordo com Deus hoje. Faz igual Ana. Porque você está no seu limite, não vai abandonar tudo. Porque quando você chega ao seu limite, Deus chega com um milagre. Mas você precisa entrar em acordo com Deus hoje e entregar tudo nas mãos dele agora. Os seus sonhos, suas batalhas, as suas enfermidades, a sua esterilidade. Entrega as suas angústias, a sua dor. Porque o Deus que eu estou pregando para você, o Deus que eu sirvo, ele é especialista em milagres. Ele é especialista em impossibilidades. O mesmo Deus que eu estou pregando, o mesmo Deus que eu estou falando para você, é o Deus que está chegando aí na tua casa, na tua vida, para operar o milagre que você precisa. Amém? Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.